Olá, pessoal! Nós estamos aqui no nosso primeiro episódio do Mais Equilíbrio. Eu me chamo Paula Galante, eu sou psicóloga formada em segurança do trabalho, sou empresária, sou esposa, mãe de 2 filhos e hoje eu estou aqui com o meu marido, co-host do podcast. Olá, pessoal, me chamo Fábio Galante, sou diretor de saúde e segurança, estou na área há mais de quase 20 anos já na área e sejam todos bem-vindos ao nosso podcast. O nosso podcast ele tem o intuito de informar e trazer o conhecimento na parte de saúde mental. Então, aqui nós vamos falar sobre os desafios que todos os profissionais encontram, não só os profissionais, os empresários, mas os colaboradores, os empresários da área de saúde e segurança do trabalho, como que eles estão vendo esse cenário de saúde mental e quais são os desafios que eles estão tendo. Eu vou pegar aqui, eu vou apresentar aqui o nosso convidado renomado, um convidado especial. Então, ele é engenheiro de segurança do trabalho, especialista em gestão de SST, sócio proprietário da Mega 5, uma empresa que é referência no mercado quando o assunto é segurança ocupacional e inovação na área de saúde e segurança do trabalho. Ele tem anos de experiência no setor e o Renan não só acompanha as mudanças da regulamentação, como ele está sempre inteirado na modernização, né? E, além disso, ele tem uma visão comercial diferenciada porque ele entende que saúde e segurança do trabalho não é um custo, mas um investimento. Então, seja bem-vindo, Renan. Queridos, muito obrigado. Eu espero que todos estejam muito bem. Muito obrigado pela oportunidade de nós falarmos um pouco sobre a saúde e a segurança dos nossos trabalhadores. Porque a saúde e a segurança é um bem maior, né, que nós precisamos viver com saúde e segurança para podermos prosseguir com uma vida equilibrada, feliz e tranquila. Muito bom, é isso mesmo. Então, diante disso, Renan, a gente está aqui com um público que a gente vai pegar as pessoas que ainda estão conhecendo, também vamos ter pessoas que já são especialistas. A gente vai começar com um assunto inicial para eles entenderem o que é segurança do trabalho. Então, fala para mim, o que é segurança do trabalho e se todas as empresas realmente precisam ter a segurança do trabalho? Quando nós falamos de saúde e segurança do trabalho, nós podemos abranger muitas questões. Nós podemos falar que envolve medidas para prevenir a segurança, né, dos colaboradores das empresas. Nós podemos falar de prevenção de riscos ou doenças ocupacionais. E é bem certo que as empresas elas precisam garantir a saúde e a segurança dos seus colaboradores. Mas se eu puder, de repente, explanar algo muito mais sobre o que é a saúde e a segurança do trabalho, eu acredito que seja muito mais do que isso. A saúde e a segurança é você garantir com que o pai de família, com que a mãe da família volte para o seu lar, volte para a sua casa, volte para os seus filhos com saúde e com segurança, porque isso é o bem maior que nós temos na nossa vida. Então é muito importante nós garantirmos essa segurança para esse trabalhador e para essa trabalhadora do nosso país. E é mais do que isso, né? Quando a gente cria realmente a cultura de segurança do trabalho, ela vai para casa, né? Quantas vezes a gente não toma uma atitude que a gente antes não conhecia, quando a gente chega em casa, a gente fala, nossa, eu tive um treinamento na minha empresa sobre isso, eu não vou errar aqui também, né? Então, segurança do trabalho não é só dentro da empresa, né? Não é só dentro da empresa. Exatamente. A gente, em alguns treinamentos que nós vemos ou que nós ministramos, né, com, às vezes até alguns bombeiros civis, né, que acaba dando ali um treinamento de primeiros socorros, né? São coisas que a gente, às vezes, não só aplica na nossa vida profissional, como no nosso dia a dia. Por exemplo, nós vemos aí em alguns treinamentos técnica de desengasgar, que às vezes isso pode acontecer na nossa casa. Nós vemos ali alguns simulados que tem com um bujão, às vezes, que de repente pega fogo, como agir, como fazer. Então, a segurança e a saúde nós aplicamos no trabalho, nós aplicamos na nossa vida. É uma questão de nós garantir a integridade de uma vida segura. E é importante, coincidentemente, minutos antes de a gente iniciar aqui, eu recebi uma ligação de um cliente nosso, onde ele enfatizou, e na verdade ele pedindo para refazer o treinamento de primeiros socorros, porque ontem um funcionário infartou na empresa dele lá, e ele fez primeiros socorros, e aí o médico do SAMU falou, se não tivesse feito os primeiros socorros, realmente a pessoa não teria sobrevivido e chegado ao hospital com vida. Então, olha o nível de importância de um treinamento básico, a gente fala, primeiros socorros. Minutos antes de a gente entrar aqui no episódio, recebi uma ligação desse cliente falando, Fábio, eu preciso refazer, mesmo que não está dentro do período, mas eu preciso que eu tenha funcionários novos, por conta de um treinamento de primeiros socorros
nós salvamos uma vida ontem. Olha que legal. É muito... Exatamente. Nossa, e é verdade. Isso é um tema que se nós começarmos a falar vai longe, porque faz todo sentido. Por exemplo, eu sei que em Jundiaí teve um vereador, né, acho que é o antigo presidente da Câmara, ele teve essa percepção extremamente importante. O seu nome é Albino, né? Ele fez um projeto de lei voltado a isso, para que os estabelecimentos comerciais passassem por esse treinamento, os restaurantes, enfim. Porque se uma pessoa, de repente, passa ali por um momento de estar almoçando, jantando com sua família, de repente engasga, os colaboradores dessa empresa saber ali fazer as manobras devidas, porque isso pode salvar uma vida, gente. Total. Então, quando a gente fala de segurança, a gente começa a abranger assim, um leque muito grande de situações, né? Que é do nosso dia a dia, inclusive. Sim. Legal, muito bom. Acho que todo mundo já entendeu um pouquinho sobre o que é segurança do trabalho, sobre como ela se importa com a saúde do colaborador. Agora eu vou entrar numa segunda pergunta, que ela é: quais são os principais pilares de saúde e segurança do trabalho e quais são os principais documentos que regem ela? Porque assim, hoje a gente vê também que muitos documentos são colocados na gavetinha, né? Mas eu quero entender o que esses documentos fazem e para que eles servem de verdade, não só para deixar na gaveta, realmente para fazer uma ação efetiva. Paula, sua pergunta é de extrema importância. Porque é muito fácil quando um novo cliente liga para nós, Fábio, e pergunta por que eu preciso fazer isso, por que eu vou fazer, eu estou abrindo uma empresa, meu contador pediu para entrar em contato com você, o que serve? E ali naquele momento é bacana nós explicarmos ali para o novo empresário o porquê de tudo isso. Porque é bem certo que se nós falarmos dos principais documentos ou os principais pilares, se a gente for trazer isso de uma maneira um pouco mais superficial, a gente vai falar que isso significa prevenção, proteção, educação, monitoramento, cumprir legislação. Mas bem certo que quando o novo empresário pergunta para nós, e a gente vai lá no passo a passo, explicar para ele. Porque a gente tenta trazer de uma maneira mais simples essas questões complexas que nós estamos aí falando muitas vezes de questões técnicas propriamente dito. Como que nós vamos trazer isso para uma pessoa que está ali fazendo uma pergunta que não sabe nem o que é essas documentações? Então eu costumo sempre explicar, falei, antes de você fazer o exame médico, porque é a primeira coisa que eles falam, né? Como que eu faço? Eu preciso fazer o exame médico. Aí você fala, não, antes de fazer o exame médico, tem algumas etapas que você precisa fazer. Aí, então tá bom, um novo cliente, né? Quais são essas etapas? Eu falo, olha, primeiro uma pessoa especializada em segurança do trabalho vai até a sua empresa para analisar quais os riscos que os seus funcionários estão expostos, se tem risco, se não tem risco, se tem quais são, ou se não tem. Então, depois que você faz o que nós chamamos de reconhecimento de risco de cada função que vai trabalhar na sua empresa, depois desse diagnóstico, nasce esse documento, que nós chamamos de PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Risco. Então, você às vezes até se abstém de algumas questões mais complexas para tentar ser o mais simples possível para o seu cliente, não é verdade? Aí você fala assim, depois que você começa a comentar, você percebe que seu cliente ainda, estou quase entendendo. Fala, então, depois que o técnico de segurança, o engenheiro faz o reconhecimento de risco de cada função, isso é entregue para um médico do trabalho. Aí, já começa a falar de médico, ele já começa a assimilar mais com talvez uma respectiva realidade. Então, aí esse médico ele vai ver o risco de cada função. Sim. Aí o médico, depois de analisar esse documento, ele vai criar um documento que chama PCMSO, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Aí fala, tá, Renan, o que é isso? Pois bem, ele vai ver direitinho os riscos de cada função e ele vai determinar nesse documento quais os exames que devem ser feitos na admissão, demissão e periodicamente. Nesse momento é engraçado que você vê o cliente até respirando. Entendi! Né? É verdade. Eles não entendem muitas vezes, né, o que é. Então a gente fala, eles só vêm assim, a minha contabilidade mandou eu vir aqui e fazer esses documentos. É sempre assim, dessa forma que eles chegam, né? E a gente explicar para eles, não, a gente não é um custo, a gente não é só mais um documento, a gente é realmente algo que vai trazer um retorno para você, em todas as áreas, um retorno em saúde, um retorno em engajamento, um retorno financeiro, porque quando você investe em saúde e segurança, você tem esse retorno. Então, as pessoas entenderem esses dois documentos é tão difícil, às vezes, tão difícil, mas o quão é importante. E isso não só para quem é empresário, mas até o próprio colaborador, ele entender o que é o PGR, o que é o PCMSO, porque a própria norma diz que a gente tem que apresentar o PGR para eles, né? Exato. Então, às vezes, eles falam, tá aqui
aqui minha ordem de serviço, deixa eu assinar. Mas você leu sua ordem de serviço? Ela tá baseada nos seus riscos, o que funciona. Então, assim, é uma cultura mesmo que a gente tem que quebrar, né? É uma cultura que a gente tem que trazer, e não só para quem é da nossa área. Quem é da nossa área sabe falar esses termos, sabe o que é PGR, sabe o que é PCMSO, mas e quem tá ali na ponta da frente? Ele sabe, ele entendeu. Então, o nosso maior intuito hoje é falar sobre isso, sobre eles entenderem o que é a saúde e segurança do trabalho e como que ele pode ver na empresa. Porque, assim, só falar é bonito. Ah, a gente faz aqui um monte de ação bonitinha. Não é sobre ação. Ela é uma ação que vem depois de uma avaliação, depois de um reconhecimento. Então, vem primeiro o PGR, né, como você falou, que os colaboradores especialistas vão lá, os nossos técnicos, nossos engenheiros vão lá, avaliam esse risco. Só para dar um exemplo para vocês, pessoal. Quando a gente fala de risco, a gente tem os riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos, de acidente. São 5 riscos que nós temos hoje. Então, o que acontece? Por exemplo, um risco de ruído. A gente tem aquela pessoa que está lá exposta. Ele está lá fazendo a exposição dele e tem muito ruído onde ele está. E ultrapassa todos os limites que hoje é dado na norma regulamentadora. Quando isso acontece, a gente cria um plano de ação para eliminar esse risco ou mitigá-lo. Não é isso? Correto. Gente, eu tô falando. Exatamente. A gente já está acostumado com esse assunto, mas vamos tentar trazer para o pessoal como é que funciona. Então, a gente avalia esse risco, identificamos que ele está exposto ao ruído, e aí a gente fala assim, então vamos usar um EPI. Qual que é esse EPI? É o protetor auricular, para a gente diminuir ou eliminar mesmo esse risco. Aí vem a segunda parte, que é o PCMSO, né? Exatamente. E quando você fala do PCMSO, o pessoal já se familiariza mais. Fala, então antes de você fazer o exame médico tá lá na terceira etapa, né? Tá na ação já. Exato, exatamente. Primeiro nós reconhecemos o seu risco, depois o médico diz quais os exames você precisa fazer, e o terceiro passo, você ir até a clínica fazer os exames médicos. Aí com isso você já consegue trazer uma clareza melhor pro cliente, não é verdade? Lógico que aí depois tem outras etapas, né? Tem as etapas de nós explicarmos às vezes para ele o que é um LTCAT, um laudo técnico de condições do ambiente de trabalho, né? Depois tem a etapa de às vezes explicar o que é o E-social, para que serve, por que serve. Ah, meu contador tá mandando, eu tá fazendo envio. Não, seu contador... Meu Deus do até hoje, céu. faz 4 anos e ainda a gente tá penando para aprender, né? Assim, então eu falo assim, gente, procure uma pessoa que te explique como você precisa entender. Porque a gente tem que ser sincero, nós da área, a gente às vezes explica muito técnico, né? Isso. É difícil mesmo. Então a gente vai lá explicar, a gente fala, a pessoa fica, né? Parecendo a Nazaré naquele meme, sabe? Então ela vira e fala assim, tá, o que é isso? Então, hoje, a gente tem que criar essa cultura, trazer para as pessoas entenderem o que é segurança do trabalho. E entenderem mesmo, tá bom, eu vou te explicar com esse termo técnico, mas você tem que entender para que ele serve. Ele serve para isso. Então, hoje, a gente sabe que o PGR ele serve para identificar o risco e já trazer um plano de ação para a gente tentar eliminar ou mitigar. E aí vai entrar muito no tema que a gente está em alta, né? Que a gente vai falar um novo risco aí, que é exatamente que ele vem através, primeiro, de um levantamento, e o pessoal já está focado na ação. Então, na verdade, já estou preocupado com a ação. Não, primeiro a gente tem que diagnosticar, para depois a gente entrar nessa ação, né? Vocês têm toda a razão, porque, por exemplo, é uma coisa muito comum que acontece com nós. Quantas vezes nós não ouvimos essa palavra, mas eu tenho uma empresa há 2, 3 anos e por que agora precisa? É que se nós observarmos, queridos, às vezes a falta de fiscalização antes desse E-social, que agora sabe, né? Todas as informações estão cruzando eletronicamente. Nesse dia o pessoal ficou preocupado com a questão do Pix. Nossa, vai começar a monitorar minhas finanças. Na verdade, a gente já passa por um monitoramento constante. Essa é a grande verdade. E o que é mais triste ainda é que às vezes os empresários acabam... percebendo que eles precisam ter essas documentações tudo certinho de segurança e medicina do trabalho, infelizmente, às vezes, num pior cenário, que é numa ação trabalhista, numa fiscalização. Porque quando nós falamos com empresas grandes, de maior porte, ou que já passou por essas dificuldades, eles entendem bastante a nossa linguagem e pode ver que nós não temos dificuldade para explicar para eles, porque já passaram ali por processos trabalhistas, às vezes descobriram da pior forma os documentos que precisa ter, os treinamentos que precisa fazer, tudo isso. Mas, às vezes, aquela nova empresa, ou uma empresa que às vezes já está no mercado há muito tempo, às vezes dá trabalho de explicar. Fala, nossa, mas mais uma coisa, eu já pago o imposto, é difícil. Então, vai a nossa percepção comercial de ensiná-lo que ele ter essas documentações da segurança do trabalho que é exigidos por leis, inclusive as multas são caríssimas, né? Enfim,
que ele tendo essas documentações, isso dá uma garantia jurídica para o empresário e também a proteção da saúde e da segurança do seu colaborador. Exato. Né? Existem tantos estudos que diz que cada R$ 1 que você investe em segurança do trabalho, você deixa de perder, às vezes 7, 4, enfim, existem alguns estudos nesse sentido, né, Fábio? E isso é uma grande verdade, né, queridos? E a cada $1 investido em saúde e segurança do trabalho, você tem um retorno de $4 em produtividade, em diminuição de absenteísmo. Então, assim, se eles entenderem a real necessidade, assim, que vai além de só a saúde do colaborador. Ou uma exigência legal, Ou né? uma exigência legal. Porque hoje parece que no Brasil a gente só faz o que é legal. Isso aqui eu tenho que fazer, então tá, deixa eu fazer. Mas entender mesmo pra que funciona, o que ela vai auxiliar mesmo. Então, quando tanto os colaboradores e os empresários entenderem isso, aí a gente vai começar a falar de uma cultura de saúde e segurança dentro do Brasil, né? Falando do Brasil, a gente vai começar a entrar nesse ponto, né? Paula, você falou uma palavra-chave, cultural. Porque nós, né, pela nossa cultura, enfim, nós estamos acostumados a dar o remédio e não prevenir a doença. Sim, é um país curativo, né? Exatamente, curativo meu amigo. E não preventivo. Exatamente. Então, essa mudança cultural vai partir de nós. Tem alguns clientes que eu falo, o seu filho já vai saber de tudo que nós estamos conversando, principalmente aqueles que ficam espantados. Nossa, mais isso, mais de novo e tal. Falou, essa mudança cultural está passando por nós. Mas isso vai trazer reflexos positivos futuramente, porque quando a gente fala de cuidar da saúde, da segurança dos trabalhadores, logicamente que nós estamos prevenindo doenças. Gente, eu vou falar uma coisa aqui muito triste para vocês, né? Mas isso faz parte da minha vida. Eu já sou casado há 17 anos e eu não conheci o meu sogro, né? Eu ouço as histórias lá dos meus familiares que falaram que o meu sogro ele foi para o hospital já com o pulmão praticamente empedrado, ele foi só para falecer, porque ele trabalhou numa empresa, né, exalava muito pó, né, de borracha, e por muitos anos e anos e anos, antigamente não se tinha, né, essa fiscalização rigorosa de EPI, né, nem processo trabalhista tem. Engraçado, quando um tio meu, ele é um técnico de segurança muito antigo, estou falando aí de coisa de 30 anos atrás, né? Ele falou que antigamente o pessoal se acidentava, perdia dedo, essas coisas, pedia desculpa. O próprio pessoal que perdia o dedo pedia desculpa por ter se acidentado. Então, olha para você ver a evolução, inclusive, né, que nós passamos nesses últimos anos, né, da consciência de segurança, de saúde, a cada dia está mais presente. Isso teve impacto. Não tive a oportunidade de, por exemplo, meu sogro entrar com a minha esposa no meu casamento por conta de uma doença que ocasionou no trabalho. Exatamente. Não, a gente até nem vou entrar nesse ponto agora, que também é pano pra manga, mas, por exemplo, até a insalubridade. O pessoal fala, tô ganhando 40%, 20% a 40% de insalubridade, eles ficam felizes. Aí você fala, não, você não entendeu. Você tá vendendo a sua saúde. Tá vendendo a sua saúde. Alguém tá pagando pela sua saúde, pelo seu menos tempo aqui na Terra. Então, assim, esse é um pano pra manga que a gente tem que... Mas é por isso que eu falo, a gente conscientizar o indivíduo e o todo. Né? Quando a gente conseguir chegar nesse patamar, a gente fala, cara, chegamos. A gente vê que hoje a gente tá com uma geração que já tá mais se preocupando mais com a saúde, com o bem-estar. Mas agora a gente tem que trazer o quê? Tá, você tá se preocupando com o individual, agora vamos trazer ele pro todo também. Quando a gente chegar nesse patamar, a gente atingiu um outro nível dentro do Brasil, que é o que a gente espera. Né? Exatamente. Esse é o maior desafio nosso, como na área de prevenção de saúde e segurança, desmistificar muita coisa. Exato, verdade. O próprio profissional, isso é um papel do profissional da área de saúde e segurança, desmistificar isso daí e trazer os benefícios que é investir em segurança do trabalho. Porque não é só uma questão de remuneração, né, de um saving para a empresa, mas para a saúde também. Uhum. Entrando agora nisso, eu vou só colocar os pontos. Então, a gente já entendeu que segurança do trabalho ela vem para avaliar como está o cenário da empresa, para criar estratégias para garantir a saúde e segurança do colaborador. Aí nós temos os dois principais documentos, que é o PGR e o PCMSO. O PGR é onde ele analisa o risco e cria medidas protetivas para eliminar ou mitigar esse risco. E aí vem o PCMSO, que ele fala assim, agora eu vou controlar a saúde do meu colaborador. O que significa controlar essa saúde? Ele está exposto ao ruído, então deixa eu fazer uma avaliação de como está hoje a audição dele, para mais para frente eu verificar se ele teve algum dano e mais para frente verificar se teve outro dano, para ir acompanhando mesmo a saúde do colaborador, para ver se aquele risco que ele está exposto, ele foi ou tendo não
foi, né, degradando ou não. Mas a gente entra aí dentro do PGR agora. Antes a gente só tinha o risco físico, químico e biológico. E agora a NR1 veio. A NR1 veio e ela veio falar exatamente para vocês o quê? Agora, além de todos esses riscos, vocês vão ter que falar do risco psicossocial. A gente sabe que, assim, ó, gente, só para explicar. Temos riscos físicos, químicos, biológicos, de acidentes e ergonômicos. O risco psicossocial, tem gente inventando aí de colocar uma linha branca. Não é isso, gente. O risco psicossocial, ele já estava dentro da ergonomia há anos. Ele só não era feito de forma efetiva, né? Exato. Então, a gente agora decidiu... agora a gente não, né? O governo realmente deu atenção devido aos números do aumento, né? De afastamento na saúde mental. Então, a gente teve aí um aumento de quase 67%, que é um choque. Nossa. Um choque na nossa realidade mesmo, né? O Brasil Então, ocupa hoje o 4º lugar, né? ocupa o quarto lugar de No afastamento mundo. no mundo, No mundo. o que é bem assustador. é Isso é assustador. Um né? país que tem um monte de legislação trabalhista, a gente ocupar o 4º lugar é algo Exatamente. surreal. Mas assim, a saúde mental ela está sendo afetada em todos os países, né? Então a ONU ela já vem criando estratégias para que cada país, diretrizes para que cada país tome a sua diretriz e melhore em relação à saúde mental. Mas eu vou entrar com a terceira pergunta, que é: como foi para você, como técnico em segurança, técnico em segurança não, engenheiro em segurança, saúde e segurança, eu vou voltar essa para não menosprezar nenhuma área. Então, eu vou entrar na terceira questão agora, porque como a gente está falando do PGR e dos riscos que nela envolve, agora a gente sabe que entrou também os riscos psicossociais. E como que foi para você, que tem uma empresa de saúde e segurança do trabalho, falar, pronto, agora a psicologia está aqui dentro também, e a IT sempre falou isso, mas não era feito dessa forma. Como que foi para você falar assim, nossa, agora, o que é o risco psicossocial, como que a gente vai fazer? Porque eu vejo que tá todo mundo meio assim, né? Inclusive... Mas é nessa hora que eu queria, como você, como profissional da área de saúde e segurança do trabalho, mas que tem uma empresa, como que você falou, o que a gente vai fazer agora? Ótimo. Inclusive, Renan, até você pode até complementar com a tua acessibilidade que você tem no Ministério do Trabalho, de como está sendo visto isso até lá no Ministério do Trabalho, né? Como que está sendo visto e como que está sendo preparado esse novo cenário que a gente está falando de agosto do ano passado, que foi publicado no Diário Oficial, e nós temos aí maio que está logo aí, né? A gente está falando de 25 de maio, as empresas têm que estar adequadas, né? Até uma visão sua também, não só como empresário da área de saúde e segurança, mas até no teu relacionamento com o Ministério do Trabalho, o que foi ouvido de lá, tanto do Ministério quanto das empresas que estavam lá. Ótimo, essa colocação é muito importante, inclusive nós agradecemos ao Ministério do Trabalho, que sempre nos abre as portas, né, através ali do ministro Luiz Marinho, para ter a oportunidade de conversar, de expor sobre a importância do nosso segmento, da saúde, da segurança do trabalho. Todas as vezes as portas sempre esteve abertas, inclusive para algumas dúvidas, algumas perguntas, né? Dando até a oportunidade de chamar muitas empresas para nos reunirmos e ir lá conversar um pouco sobre as NRs. Então, é muito bacana essa porta aberta lá, porque acaba desmistificando muita coisa, né? Sim. E isso é muito importante, porque nessa guerra de narrativas que nós estamos vivendo nesse momento, você ter uma informação fidedigna para o seu cliente é muito importante. Vou citar um exemplo, por exemplo, antes de entrar nas questões aí das avaliações dos fatores psicossociais, eu achei muito importante ontem uma conversa que eu tive com uma cliente, empresária, amiga, inclusive. Ela fala, Renan, nós somos empresas, a gente tem o sentimento de sabe o quanto que é dolorido para nós ali pagar os nossos impostos, que não é barato. O custo Brasil não é um custo muito fácil para nós, empresários, né? Ela do segmento de transporte, é diesel que aumenta, outra hora diminui, outra hora aumenta de novo. Então, ela tem que estar muito flexível a isso, junto à sua tabela de valores, de fretes, enfim. Então, falando ali sobre a saúde e a segurança, ela teve consciência de dizer, falou, Renan, eu sei que toda nova norma que entra, toda legislação é custo para nós empresa, que nós já trabalhamos ali, às vezes, vendendo um almoço para ter a janta. E é a nossa realidade, né, queridos? Nós brasileiros, um povo muito batalhador, na verdade. E a gente tem, sim, uma carga tributária que é elevada, que não dá para negar isso. Mas eu achei legal a colocação dela em dizer assim, Renan,
tem legislações que entram, que a gente sabe que vai isso doer um pouco no nosso bolso, mas nós somos seres humanos e temos consciência que tem coisas que é importante. Por exemplo, a questão do toxicológico. Ela falou, Renan, isso reduz acidente nas estradas. Para mim, como empresa, ter que às vezes fazer muito mais esse exame, monitorar esses exames e tudo mais, é um custo, eu tenho que tirar às vezes da onde não tenho, mas eu como empresária, no caso dessa minha amiga, eu tenho a consciência de que isso é importante. E nesse momento eu entrei no assunto da avaliação dos fatores psicossociais. Gente, porque é uma tendência mundial. Né? Com certeza. É uma tendência mundial, a gente observa, né? A gente ainda não tem estudos que diz o quanto a saúde das nossas crianças, por exemplo, vai afetar a longo prazo com o uso do celular. Nós fomos criados, as crianças que foram com o pé na terra, com o pé na areia, né? E hoje nós estamos passando por uma geração que é totalmente diferente. Hoje a minha menininha de 4 anos, Laura, sabe fazer algumas coisas que eu não sei fazer, queridos. É verdade. Né? É verdade. Então, isso está nas empresas também, ali o nosso dia a dia, a nossa rotina, a nossa maneira que nós nos comunicamos, a nossa maneira que nós lidamos com os nossos subordinados, enfim, né? Então, isso como é uma tendência mundial, eu acho de uma maneira assertiva, tá? Eu sei que como empresa, às vezes dói você ter que desembolsar alguma certa situação, mas cuidar da saúde psíquica é uma tendência mundial, é uma tendência nacional também, né? Então, basicamente, esse é o meu pensamento sobre isso. Quando a gente fala sobre o Brasil, a gente precisa começar a fazer mais uma análise dos dados. A gente age muito por emoção. A gente, brasileiro, é emoção. Brasileiro gosta do calor, alegria, aquela impulsividade, né? O brasileiro é sanguíneo, assim mesmo, né? Ele vai que vai. Mas a importância da gente começar a transformar em dados, sabe? Tudo que a gente avalia. Porque quando a gente transforma em dados, a gente consegue tomar decisões assertivas, né? E que geram efetividade. E se não gerar efetividade, você já fala, tá, tirei essa da frente, então para resolver esse problema, essa não deu certo, vamos fazer essa. Mas você consegue olhar, você consegue analisar, você consegue ver produtividade, você consegue ver o rendimento. Então, quando os empresários entenderem também esse lado, né? De tipo, olha, você tá investindo nesse ponto, principalmente de saúde mental, você começa a olhar a sua empresa como dados. Como dados. Isso é muito importante para nós, né? Sem contar que, por exemplo, ele entender que quando a gente fala só de saúde mental, as pessoas acham que os acidentes do trabalho muitas vezes acontecem por causa de uma falta de EPI ou de um treinamento. E já não é mais, né? Já não é mais, porque hoje, baseado na NR12, a máquina deixou de ser o principal motivo no acidente de trabalho. E ele está muito voltado à questão psicossocial da atividade. O indivíduo está com problema lá fora e se eu não consigo ter essa sensibilidade de identificar, nós temos uma experiência que eu acho que qualquer dia a gente compartilha de uma mineradora onde o emocional do cara fez com que ele quase tivesse a mão amputada dentro da mineradora. Verdade. E é simplesmente por conta da sensibilidade do diagnóstico de falar, o Renan não está legal hoje, vamos ver o que está acontecendo e não vamos colocar ele na produção. Nossa, Fábio, o que vocês estão falando assim, tem um fundamento tão grande. Porque sabe como que nós aprendemos a trabalhar? Né? Ali quando a gente era menor aprendiz, estava ali nos nossos primeiros passos. Sabe como que nós fomos ensinados? Da seguinte maneira, não sei se vocês vão lembrar do que eu vou te falar aqui. Problema pessoal não se leva pro trabalho. Aí eu falo, gente, nós não somos robôs. Nós somos seres humanos. Verdade. Por mais profissional que nós fomos, e de fato, pode ser que ali num certo momento a gente consegue, tem pessoas, dependendo do temperamento, consegue às vezes descentralizar. Mas é muito gente, difícil. mas é difícil. E é aquela frase, o que não seria das férias se não fosse o trabalho e do trabalho se não fosse as férias. Por quê? Se a gente não tem nossa casa, às vezes a gente também vem estressado do trabalho e desconta em casa. É verdade ou não é? A gente desconta. A gente aqui, ó, é parceiro de vida, de vez em quando rola, né? A gente sabe dividir muito bem. A gente divide bem, Mas a gente é um ser humano, não é? É humanamente impossível de você não compartilhar algo do trabalho para casa ou levar de casa para o trabalho. E exatamente por conta disso, que a gente não é um robô programado que, entrei na portaria, bati o meu crachá na catraca lá, pronto, esqueci tudo os meus problemas lá fora. E da mesma forma em casa, o clima foi pesado, foi tenso ontem. Eu fui diretor de uma empresa por muito tempo na área de saúde e segurança,
é muito complexo você segurar um rojão desse, né? Se não fosse eu lá em casa segurando, às vezes, o emocional, sabe se ia dar certo? Que coisa boa! Fábio, mas eu tenho o privilégio também de trabalhar com a minha esposa. Sim, é Então, né, você acredita que eu, bonzinho do jeito que eu sou, às vezes no caminho do trabalho ela consegue me estressar. Eu chego no... Não, bom é que Eu chego sempre ela que estressada no estressa. trabalho, oh, meu Deus. Que bom que a Juliana não tá aqui pra se defender, eu posso falar à vontade. Mas é exatamente isso. Então, quando a gente fala dos riscos psicossociais entrando dentro do PGR, é mais um ponto pra gente gerenciar. Só que é um ponto que ele é mais importante que todos os outros. Eu diria que é mais que o físico, químico e biológico. Porque se o colaborador não entende que esses riscos aqui, o físico, químico e biológico, fazem mal pra ele, não adianta nada. Então, o risco psicossocial entra também pra isso, pra ele entender qual é a atividade dele. Ó, a minha atividade é essa, os meus riscos são tais. Então, pra isso eu preciso prevenir, pra isso eu preciso me cuidar, pra isso... Tudo isso. Então, quando a gente fala sobre... Todo mundo ficou muito assustado, mas eu falei, gente, isso vai ser um divisor de águas. Porque a gente vai diminuir, com certeza, os acidentes. Talvez a saúde mental ela precisa de uns outros pontos para melhorar também na parte fora das empresas, né? A gente sabe que isso é um complemento, né? É um conjunto. Mas, assim, o quão é importante a gente falar sobre isso, porque as pessoas melhorando elas em si... E é isso que eu falo. As empresas, quando falam pra gente, tá, como é que vocês vão agir agora com o psicossocial? A gente fala, olha, a gente vai fazer a avaliação dos seus fatores de riscos psicossociais, nós vamos imputar os dados para o PGR para que você faça um gerenciamento e nós vamos te dar todas as ferramentas para que você faça esse gerenciamento, não só o gerenciamento, mas crie um cronograma efetivo em cima daquilo que você avaliou. Porque o pessoal tá vindo assim, um documento que 12 meses, coloco na gaveta, daqui a 12 meses a gente renova ele, que foi desmistificando o PPRA do passado, é exatamente isso. Exato. E aí eu até falo para os clientes, não esquece isso que colocaram na sua cabeça que um documento tem vigência de 12 meses. Porque, na verdade, o PGR, o GRO, ele é vivo, ou seja, você não vai ficar 12 meses sem mexer na sua empresa. É isso. Ah, tem uma reforma na portaria. Qual que é o risco de... Os colaboradores querem 12 meses, aleluia, eu mudei o trajeto do pedestre dentro da fábrica. Você tem que alterar o teu PGR. Exato. Porque os riscos mudam. E não um documento que eu fiz por 12 meses, o auditor fiscal chegar aqui, tudo bem. Não, mas muito pelo contrário. Então, eu acho que, eu diria que algo que vai modificar o segmento de saúde e segurança é a saúde mental. Você pode ter o melhor equipamento, a melhor máquina que veio da Alemanha. Se não treinar o colaborador e ele estiver bem, a gente fala, mas como que o cara fez? Eu tenho vários exemplos para citar, mas para não me prolongar, de acidentes que foram por conta de comportamental. Não foi da máquina em si. E sim porque o cara não está bem de saúde mental. Eu diria que ainda não tem dados específicos, mas passa de lá de 80%. Porque uma vez que você tem o treinamento e não utiliza a máquina correta, é sobre o seu comportamento. É sobre a sua saúde mental, é sobre você não ter a consciência. Então, se você for pegar mesmo na causa raiz... a gente vai chegar na saúde mental de novo. Exatamente. Então. Eu achei muito importante quando você falou que essas documentações, eles são um organismo vivo. Sim. É isso, gente. É isso. Ele é um organismo vivo. E falando um pouco sobre o psicossocial, tem uma colocação bem legal que eu tenho visto no mercado. Essa narrativa. Porque existe agora uma narrativa da seguinte maneira. Não, mas já uma narrativa... guerras jurídicas, né? De interpretações, aquela coisa toda. Não, porque as avaliações de fatores psicossociais já estavam na NR17. Ah, porque já estava lá, porque já existia, agora ela se manifestou agora através do... Beleza. Só que existe também uma outra guerra de interpretação. Não, eu entendo que agora é um novo risco, porque existia o químico, físico, biológico, ergonômico de acidente, e agora existem os fatores psicossociais. Então, sabe o que eu falo para o pessoal? Eu falo, gente, o fato, independente da sua interpretação, vamos lá seguir uma direção para o rumo e para o caminho certo? Independente daquilo que você acha, que você pensa, o fato é um só. Nós temos que fazer as avaliações de fatores psicossociais. Exato. Esse é o ponto. E essa colocar é dentro do PGR. Porque a gente está vendo o quê? Muitas pessoas falando assim, eu faço palestras e eu te ajudo na saúde mental, mas ainda não entendeu por que a NR1 entrou. A NR1 ela entrou para fazer o gerenciamento desses riscos. Então, eu falo assim, quem faz a avaliação de fatores de risco? Um psicólogo? Ele analisa esses fatores de risco? Legal. Mas quem vai fazer o gerenciamento?
É a segurança do trabalho. Então, não adianta nada eu chegar com a parte de saúde mental, eu sou uma empresa que só foca na saúde mental, e não falar com a linguagem de segurança do trabalho, como não adianta eu ser segurança do trabalho e não falar a linguagem da psicologia. Então, assim, é uma cultura que está sendo quebrada. Eu falo pro Fábio assim, é tudo que eu amo, né? Quando eu entrei na psicologia, eu sempre amei o organizacional, mas pra mim a parte de risco psicossocial eu falava, cara, quando as pessoas entender isso, quando eu entrei na R1, eu falei pra ele assim, meu Deus, me ouviram! Me ouviram! Então, assim, eu vejo que assim, as pessoas estão muito mais preocupadas com as ações, mas sem avaliar esses fatores. Então, assim, eu vou avaliar. Aí, por exemplo, assim, eu tô dando pro pessoal um treinamento sobre assédio moral e sexual, só que o problema deles está sendo uma comunicação. Só que se eu tivesse avaliado, eu saberia que meu treinamento deveria ser sobre comunicação e não sobre assédio moral e sexual. Então, você entende assim que assim, se eu não fizer essa avaliação corretamente, eu vou tomar ações que não são devidas e eu não vou ter o gerenciamento. E o pessoal tá até confundindo, tá confundindo até com o canal de denúncia sobre assédio moral e assédio sexual que tá dentro da NR5. São totalmente coisas distintas, né? E aí é exatamente isso. A gente queria ouvir um pouquinho de você, até o que você tá ouvindo aí dos teus clientes, né? E aí vai dar dúvida realmente se eu tenho que contratar um psicólogo, um fisioterapeuta, um ergonomista, um médico psiquiatra. Eu tenho que ter agora dentro do convênio. Fala um pouquinho para nós aí do que você está ouvindo aí e para a gente realmente focar no assunto que a gente está falando, que tudo começa na segurança do trabalho, né? Mas eu diria que eu vou usar em falar que ou o psicólogo ele vai fazer parte do dimensionamento do SESI. Eu não duvido. Eu acho que a gente vai entrar sim, hein? Exatamente. Com muito amor vamos entrar. Fábio, sua pergunta é muito importante, meu amigo. É extremamente relevante. Porque chegou o momento em que todo mundo não. Deixa eu melhorar isso. Chegou o momento que o pessoal começou a vender terreno na Lua novamente. É verdade. É isso que eu tô ouvindo dos clientes. Gente, agora você vê de tudo. Tudo oferecendo as soluções que precisa. Só que aí, é o que você falou. Aí eu ouço os meus clientes, aí eu chego à seguinte conclusão. Não, ele tá te vendendo, mas é só parte desse programa. Ele tá te vendendo só uma ação, né? E não tá te vendendo a efetividade completa, aquilo que realmente precisa. O gerenciamento, né? Exato, O gerenciamento. exato, o gerenciamento. Então é isso que eu tô ouvindo. Até para não ser antiético e citar algumas situações que eu tenho visto, mas infelizmente chegou esse momento que nós temos visto. Pessoal vendendo terreno na Lua, empresas vendendo aquilo que é parte só da ação, enfim. A grande verdade é uma só, né? Não sei se esse é o momento de já entrar nesse assunto, com a permissão de vocês, eu Lógico, já vou tocar já chegamos assunto. no nosso ponto É muito importante. Eu estou ouvindo muitas pessoas falar assim, mas não precisa avaliar o indivíduo. Aí existe uma questão lógica, 1 mais 1 igual a 2. Porque o objetivo é nós identificarmos os riscos no setor. Corrige, por favor, se eu estiver qualquer equívoco, tá, queridos? E corrige mesmo, tá? Mas para nós analisarmos o setor, nós precisamos analisar o indivíduo. Como nós vamos chegar no resultado daquele setor? Nós vamos fazer uma análise daquele setor, ter o diagnóstico daquele setor, se nós não analisamos os indivíduos, né? E só um adendo dentro disso, a própria NR17, no ponto 3.8, ela fala que todos os colaboradores devem ser ouvidos dentro da análise preliminar. Então, assim, olha só, você tá entendendo? Não é sobre o que você acha ou sobre o que o teu técnico vai dizer, é sobre o que o colaborador vai falar. É ele quem vai falar o que ele tá passando lá. É ele quem vai falar, olha, eu fico exposto ao ruído 24 horas, 8 horas... 24, meu Deus, né? Mas é eu que vou ficar... Então, é ele quem vai falar. A própria NR te conduz a isso, de que eles que precisam falar. Não somos nós quem vai falar, são eles. Então, nada vai adiantar se a gente não ouvir o indivíduo como você falou. Exatamente. E nesse momento, né, vocês podem falar até com um pouco mais de precisão e podem, como eu disse, me corrigir, né? A Yavix, né? Isso! Apresentou uma solução que, de verdade, para mim, é aquilo que vai resolver toda essa questão no mercado, tá, queridos? E eu não tô falando, eu tô falando porque... Sim. Nós precisamos... Você tá no mercado, né? Exatamente, exatamente. A gente tem analisado tudo que tem por aí. A gente já pensou, já repensou, fizemos reunião. E nessas reuniões é um monte de acho. E a gente tenta ali, através do brainstorm, que tanto fala, né? A compilação ali de ideias para chegar em algumas conclusões.
De verdade, queridos, eu não enxergo uma solução que não seja o caminho que a IABIX está proporcionando para o pessoal. E eu vou explicar para vocês. É lógico que eu vou explicar, não. Eu vou falar para vocês o meu sentimento que eu tenho e vocês que estão aí na direção aí de toda essa tecnologia, talvez pode explicar melhor aí para quem está nos assistindo. Mas o que eu entendo, até me corrijam, tá? Se eu cometer algum equívoco, que é feita essa análise individual através de 75 perguntas que foram tiradas de normas internacionais, foram isso mesmo? Metodologias científicas. Né? Isso Isso, mesmo. de uma metodologia científica. Após os colaboradores responderem essas perguntas, a gente acaba criando um diagnóstico por setor, certo? Após esse diagnóstico, eu entendi e entendo, né? Que tem depois um parecer da psicóloga. Perfeito, né? É isso mesmo. Então, são algumas etapas. Sim. Né? Antes de nós falarmos da plataforma em si, existe o momento do diagnóstico, existe o momento do parecer da psicóloga, Isso né? mesmo. Existe um momento que o próprio sistema, que é o grupo de psicólogos, vai entrar em contato com a empresa para discutir essas ações, ou as respectivas ações, para isso ser colocado no PGR, para que a plataforma agora em si gerencie tudo isso. Foi isso que eu entendi, queridos? A IAVIX, ela vem mesmo com a forma mesmo de uma tecnologia para facilitar o trabalho até da psicóloga, porque imagina a psicóloga numa empresa de 11 mil funcionários fazer análise mano a mano. Então, se torna inviável. E vai ter falha. Óbvio que vai ter falha se você fizer mano a mano, né? Mas então você vem primeiro, exatamente como a gente sempre fala, né? Como tem que ser feito um PGR. A gente primeiro avalia, a gente verifica, faz a análise dos dados avaliados, aí vem com um cronograma de ações para eliminar ou mitigar esse risco. Então, eu vejo que hoje a gente tem muitas pessoas que ainda não entenderam que esses dados precisam ir para o PGR. Né? Então, a diferença mesmo é você ter um dado onde você vai conseguir gerenciar. E gerenciar através do que? Da NR1. A NR1 diz que você precisa hoje monitorar esses riscos, né? Fazer avaliação e criar as estratégias. Então, é muito importante que a gente fala dos riscos psicossociais, mas não há ação sem avaliação e não há avaliação sem ação. Senão, ela se torna nula e esse aqui também se torna nulo. Os dois é um processo mesmo que deve acontecer. É um processo onde o colaborador vai ser ouvido, depois vai sentar com a empresa e falar, olha, a gente está tendo esse cenário. E eu vejo que as empresas estão preocupadas e falam assim, nossa, vai avaliar os meus colaboradores? Eu vou ficar no nível alto de saúde mental. Não é sobre como você está. É sobre como você vai ficar. Então, quando eu falo assim, se você se preocupar em melhorar esses pontinhos aqui, na próxima avaliação, você vai ver que você teve retorno, que você teve um desenvolvimento. Então, assim, é muito importante que a gente entenda que as empresas acham que é colocar um tobogã. Eu fico assim, pasmo, mas assim, eu não tenho dinheiro para ser um Google. E não é sobre Google. Eu falo isso porque, por exemplo, assim, nós temos uma empresa e nós temos um pessoal que está em home office. Vou colocar, falar para vocês sobre home office. E como é difícil você se comunicar. Para nós, assim, tem sido um desafio. Tem sido até hoje um desafio a comunicação exata. Então, eu sei que quando a gente fez a avaliação no nosso setor, uma das falhas sempre cai na comunicação, porque a gente sabe que é algo que a gente precisa desenvolver. E isso, necessariamente, a gente é uma empresa ruim por causa disso? Não. Nós só sabemos que nós temos os gaps e nós precisamos fazer e curá-los, né? A gente precisa fazer algo para que eles sejam eliminados. Então, assim, você não vai ser, meu Deus, aqui vai ter um assédio moral, será que eu vou descobrir? Gente, a gente tem tendência a reclamar. O colaborador tem tendência a reclamar. Por que é uma avaliação com todos os colaboradores? Porque se eu ver que você reclamou de uma coisa, que ele tá no mesmo setor que você, não reclamou da mesma coisa, a gente tem que tirar uma média e falar, então, pera, a gente tá tendo um problema específico ou um problema geral? O problema é a empresa toda ou é apenas um específico? Então, quando entenderem isso, eles vão entender por que precisa ser feito um gerenciamento. Então, você vai fazer a avaliação, vai imputar os dados para o seu PGR e dentro do seu gerenciamento de riscos você vai fazer programas de incentivo, você vai criar workshops, diálogos de segurança, vai criar estratégias para quê? Para diminuir esse risco psicossocial. Então, quando as pessoas entenderem que o risco psicossocial ele vai vir para te ajudar, porque você vai ter nome, fora que você vai conseguir ele é um dos passos para que você seja certificado na empresa que promove saúde mental. O ano passado, né, foi sancionada uma lei no Senado, onde a deputada federal Maria Reis
protocolou isso lá e foi dado foi sancionado como lei, que as empresas elas vão receber um certificado de empresas que fazem uma gestão sobre a saúde mental dos colaboradores. Então a gente está partindo para algo diferente de tudo que a gente já viu, porque o E-Social foi algo novo, diferente, mas sobre a saúde mental, né, aí devolvendo de novo para o Renan, o que você tem ouvido aí mais das pessoas, não só da dúvida, né? Mas até a gente também tem que mostrar o benefício, que eu sempre falei dentro da área de saúde e segurança, nós, como profissionais da área de segurança, nós somos as pessoas responsáveis em demonstrar para o CEO da empresa que não estou aqui por conta de um dimensionamento SESMIT. Nós estamos aqui porque nós estamos fazendo um departamento onde traz saving para a empresa. É investimento em saúde e segurança. E não o cara que fica atrás de um balcão entregando EPI. Não, ó, se isso ocorrer, vai acontecer um acidente onde vai ter um prejuízo financeiro, mental, não só para o colaborador, mas para a família do colaborador, do indivíduo. Ou seja, eu estou devolvendo um problema para a sociedade. Exatamente. O que vocês colocam é extremamente importante, né? E esse sistema ele tem ajudado muito nesse diagnóstico, né? Porque não vai ficar algo superficial, vai ser algo efetivo, né? E eu entendo que da melhor maneira, porque toda a ação ela precisa ter o começo, meio e fim, né? Porque se não tiver o fim, fica uma coisa totalmente superficial. Se a ação não tiver concluído, porque o que eu entendi, por exemplo, desse sistema, que até depois que nós criarmos ali o cronograma de ação e que as ações forem desenvolvidas, seja aí através do planejamento da empresa, né? Seja através de DDS, palestras, você ainda consegue pegar essas ações que foram desenvolvidas, colocar no sistema para completar todo esse ciclo. Exato. Ou seja, tem o diagnóstico, tem o parecer da psicóloga, tem a ação que foi designado para as empresas fazer. Pós a ação feita, ainda nós conseguimos alimentar o sistema, isso mesmo, né, queridos? Conseguimos alimentar o sistema para criar todo esse ciclo. Então, isso é fantástico, gente. Por isso que eu, no meu entendimento, quando eu recebi a oportunidade de entender um pouco mais desse sistema, o pessoal da minha equipe fala, nossa, Renan, mas você está tão empolgado com esse sistema. Estou empolgado e venho aqui toda hora falar com vocês, porque quando eu falo para vocês, vocês devolvem algumas perguntas que acaba sendo importante, que talvez eu estaria ouvindo aí no dia a dia, e repasso para as pessoas que estão desenvolvendo e criando. Porque as perguntas que vocês fazem para mim é a pergunta que os clientes vão fazer. Então, a partir do momento que eu já tenho conhecimento, eu já sei responder aquela pergunta, eu consigo dar mais segurança, inclusive, para o meu cliente para mostrar o melhor caminho, queridos. É isso que nós precisamos fazer, mostrar o melhor caminho. Muito bom. Só para vocês entenderem, pessoal, a Iavix é uma empresa de tecnologia em saúde, é a nossa patrocinadora oficial aqui do podcast. E o Renan, junto com a Mega 5, ele utiliza a plataforma, faz uso da plataforma, já entendeu para que ela serve, né? Já entendeu o bem que ela vai fazer. E por isso que ele está falando da plataforma, mas é bom vocês entenderem o contexto num todo, né? Mas, Renan, então a gente vai partir para finalizar. Queria que você apresentasse a sua empresa, falasse de você, para a gente finalizar o nosso podcast de hoje. Queridos, antes de mais nada, eu agradeço demais pela oportunidade, tá, de estar aqui junto com vocês, aprender com vocês. O que eu acho lindo na área da segurança do trabalho, salvo algumas exceções, mas a grande maioria, pensa numa área que é unida. Às vezes eu preciso de um prestador de serviço para fazer um treinamento para mim, ele vai em nome da minha empresa. Nós somos parceiros, né? Nós somos parceiros, né? Não existe concorrência, existe parceria, porque ninguém faz nada sozinho nessa vida, queridos. E isso é uma coisa que nós precisamos entender de fato para nós crescermos e evoluirmos como pessoas e profissionais também, não é verdade? Então eu agradeço por essa oportunidade em nome da Mega 5. Somos uma empresa situada ali em Jundiaí. Atendemos muitos clientes em todo o Brasil. Temos uma porta muito aberta lá no Ministério do Trabalho, né? Independente de questões partidárias, tá? Mas as portas lá sempre são abertas para nós e nós agradecemos, né? Independente de quem esteja no governo, isso vale deixar claro. Sim. A grande verdade é que nós temos a porta aberta lá para tirarmos dúvidas, essas questões, isso é muito importante. Isso é importante, essa conexão. Exatamente. Por isso mesmo, para nós tirarmos a dúvida dos nossos clientes e até desmistificar tudo que se falam por aí, não é verdade? Sim.
Agradeço demais a oportunidade, agradeço aos colaboradores da Mega 5, agradeço a vocês pela oportunidade de falar um pouquinho. Temos assunto ainda depois para falar muito, queridos. Vários podcasts. Nossa, tem os fatores psicossociais dentro dos órgãos públicos, se a gente for entrar nesse tema, o número de afastamento que tem. Então, assim, eu estou me convidando para que vocês... Teremos 3, 4, 5 vezes. Daqui a pouco você pede música. Pronto, lindo. Não, muito perfeito, bom. Maravilha. Pessoal, vocês podem seguir. A gente vai colocar o Instagram também da Mega 5 aqui, do Renan, para vocês acompanharem todo o trabalho que eles fazem. Somos parceiros, trabalhamos, né, diversas vezes juntos. Nos encontramos nessa vida como parceria, não foi? E hoje a gente está aqui. Mas agradeço todo mundo que está ouvindo o nosso podcast. Foi um prazer estar com vocês. Então, vou pedir para vocês curtirem, compartilharem, comentarem, principalmente dê sugestão para a gente de temas muito ligados à área de saúde e segurança do trabalho, que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Nós traremos com mais convidados também incríveis, renomados, para que vocês possam entender muito mais da área e começar a criar uma cultura de saúde e segurança do trabalho. Exato, exatamente isso. O desígnio desse podcast é exatamente para a gente desmistificar e mudar essa visão, tanto do profissional da área de segurança do trabalho, né, quanto dos empresários, né, quebrar realmente esse bloqueio que existe das áreas, né? Não existe imagina se não existe uma concorrência entre empresas, vai existir dentro de uma organização. Então, nosso papel como prevencionistas mesmo é trazer a qualidade, saúde e segurança para as empresas e modificar mesmo, né? Ter uma ótica diferente do que é saúde e segurança. Mas, mais uma vez, obrigado, Renan, aí, pela participação. Conta sempre com nós aí. Pessoal, muito obrigada e aguardo vocês no próximo episódio. Um abraço, pessoal.